Bom, hoje nós começamos uma série no meio da série, né? Nós estamos falando dos evangelhos, mas como nós vamos iniciar um tema novo nos evangelhos harmonizados, nós estamos fazendo um parêntese nessa série e iniciando uma outra série hoje, cujo título é esse: Encontros, Desencontros e Reencontros. A ideia dessa série é muito simples. Nós queremos tratar dos personagens bíblicos que, na verdade, são uma representação de todos nós. O Espírito Santo, ao inspirar as Escrituras, ele vai selecionar as histórias que vão representar todos nós em algum dos momentos ou em vários momentos da nossa vida. Então, as histórias dessas pessoas, das Escrituras, elas são históricas, elas são reais, elas têm todo um cunho conectado à história da salvação, mas elas também são a história de todos nós. Quando nós falamos de qualquer personagem das Escrituras que andou com o Senhor, ele vai ter enfrentado muitas das mesmas lutas, dificuldades e batalhas que nós enfrentamos em nossa vida. Então a ideia é extrair da vida desses homens e mulheres que nós vamos nas próximas semanas tratar lições e, mais do que isso, tratarmos não passos para que a gente seja vitorioso, porque essa não é a nossa intenção, mas a nossa intenção é que a gente possa aprender o que esperar, o que nós podemos e o que nós devemos esperar do Senhor em meio às nossas batalhas. A vida cristã é uma vida de grandes batalhas, de grandes lutas. Ela não é um mar de rosas, ela não é uma caminhada em nuvens de algodão, ao contrário, ela é como que uma caminhada em meio a roseiras. Existe a beleza das rosas, existe o odor das rosas, mas nós normalmente estamos esbarrando nos espinhos que as rosas contêm. Hoje eu estou poético, né? Então, confiando aí nesse cunho poético todo da nossa mensagem, nós então vamos começar a tratar desse assunto, e o desejo do meu coração é isso, é que nos desencontros da nossa vida nós possamos nos reencontrar com o Senhor, com sua graça, com sua bondade. Não espere outra coisa dessa série, senão entender aquilo que nós podemos esperar do Senhor em meio à nossa jornada, em meio à nossa caminhada cristã. Hoje, como eu estou poético e disse a vocês, né, o tema da nossa mensagem é cegueira de olhos sãos. E nós vamos tratar de Gênesis capítulo 15, os 6 primeiros versos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Se quiser acompanhar o texto conosco ali nas telas, também fique à vontade. Ok? Então, Gênesis capítulo 15 vai falar da história de Abraão, ou um trecho da história de Abraão, o pai, nosso pai da fé, né? O nosso pai na fé, aquele que Deus chama para, a partir dele, gerar um povo, e desse povo que ele gera, ele então manifesta o seu amor, sua glória, sua graça, sua bondade. Vamos lá, Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 6, o texto diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Bom, o texto é interessante porque ele começa com a seguinte expressão: depois dessas coisas. Que coisas? Obviamente, os relatos anteriores, que nós vamos, a partir do capítulo 12, conhecer de Abraão. No capítulo 12, nós conhecemos o chamado de Deus para Abraão. Deus, então, chama Abraão, que aqui é chamado de Abrão. É só no capítulo 17 que Deus vai mudar o nome dele de Abrão para Abraão, mas aqui nós vamos conhecê-lo por Abrão. E Deus, então, o chama e faz-lhe uma promessa de que
a partir dele, Deus geraria um povo. E a partir desse povo, ele manifestaria sua glória, sua graça e sua bondade. E aí nós vemos que Abraão é chamado a sair da sua terra, sair do meio dos seus parentes, inclusive para uma terra que o Senhor ainda o mostraria, e Abraão faz isso, porém Ló vai com ele. E no capítulo 13, nós vemos que tanto Abraão começa a prosperar, quanto Ló começa a prosperar, e a prosperidade dos dois se torna um problema de convivência, porque os pastores de um não conseguiam conviver com os pastores de outro, porque não havia na visão deles pasto suficiente para os dois rebanhos. Então Abraão chama Ló, e Abraão diz para Ló: olha, escolha para que lado você quer ir, e eu vou para o outro lado. E Ló escolhe as campinas verdes do Jordão, escolhe os lugares aparentemente melhores. Mas nesse lugar que Ló escolhe, está Sodoma, está Gomorra. Estão essas cidades que nós conhecemos bem de uma forma até pejorativa, mas Ló e o povo onde Ló estava habitando é sequestrado por alguns reis. Isso vai acontecer no capítulo 14, e Abraão então com outros reis vai em busca de resgatar Ló, e ele faz isso, resgata Ló, resgata os bens que haviam sido roubados, todo o povo que havia sido sequestrado é libertado, e aí então Ló volta para sua terra. Abraão não aceita ficar com absolutamente nada, nenhum bem, nenhum dinheiro, nada que foi conquistado nessa batalha de libertação de Ló e do povo que havia sequestrado. E aí nós chegamos no capítulo 15. Então é depois dessas coisas, depois que Deus chama Abraão, depois que ele tem que abrir mão de aparentemente o melhor local de pasto para o seu próprio rebanho em prol de Ló, depois de ter iniciado uma batalha e ter mostrado a reis inimigos que ele tinha poder, e isso certamente causaria algum tumulto político ali em volta, depois dessas coisas todas, onde Abraão vai confiando no Senhor, onde Abraão vai caminhando com o Senhor, Deus então dá uma visão a Abraão. Deus fala com Abraão. Deus fala com esse homem, fala através de uma visão, e o que Deus fala é: não tenha medo, porque eu serei o seu escudo e grande será o seu galardão. E aí nós encontramos como resposta de Abraão a uma visão de Deus, onde Deus diz: não temas, porque eu serei o seu escudo e grande será o seu galardão. Nós encontramos Abraão respondendo da seguinte forma: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. Abraão está falando sobre isso porque a promessa de Deus era que a partir de Abraão, Deus geraria um povo. Deus havia dito a Abraão que a descendência dele seria incontável como a areia do mar, como a areia que é impossível de se contar cada um dos seus grãos. E Abraão então tinha aquela expectativa da sua descendência, dos seus filhos, de que viria um povo a partir dele, mas aqui, quase 10 anos depois de Gênesis 12, quase 10 anos depois do chamado de Deus a Abraão, Abraão continua sem filhos. Abraão continua sem ter um herdeiro que fosse da sua própria descendência, do seu próprio sangue, e ele então diz ao Senhor: olha, eu continuo sem filhos, o meu herdeiro é Eliezer de Damasco, é alguém que nasceu em sua casa, que o serviu a vida toda. E ele acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. E aqui nós encontramos um Abraão que é parecido conosco, um Abraão que não importa quantas vitórias tenha em sua vida, tem sempre temores internos a respeito do seu futuro. Que não importa quanto Deus fale diante de nós e aos nossos ouvidos, nós estamos sempre perturbados pelos nossos temores interiores. Nós encontramos um Abraão aqui preocupado com relação ao seu futuro, sendo que ao olhar para trás ele podia ver que Deus o sustentou e o abençoou o tempo todo. Abraão é como nós somos. Abraão é aquele camarada que não importa quantas coisas maravilhosas aconteçam na sua vida, ele está sempre preocupado com o seu futuro. E ele está sempre colocando isso diante de Deus. E é interessante aqui, irmãos, algo para a gente pensar, que o que Abraão falou aqui parece para muita gente sem fé, parece irreverente,
parece uma afronta, parece uma ingratidão. E se a sua leitura do que Abraão fez é essa, eu preciso dizer para você que você ainda não compreendeu que tipo de relacionamento Deus propôs para aqueles que Ele chamou. Se você acha que o que Abraão falou aqui é uma irreverência, é um absurdo, é uma afronta à santidade, à grandeza, ao poder de Deus, certamente você ainda não compreendeu que Deus não te chamou para um relacionamento dominador, não te chamou para um relacionamento ditatorial. É claro que no nosso relacionamento com Deus há autoridade, no nosso relacionamento com Deus há obediência, no nosso relacionamento com Deus há governo de Deus para conosco, mas nós somos chamados para sermos filhos. E uma das grandes realidades do Evangelho dos nossos dias é que nós perdemos essa percepção de que nós fomos chamados para sermos filhos, para pertencermos à família de Deus. Paulo vai usar a expressão de que nós fomos adotados como filhos. O relacionamento que Deus propõe para aqueles que Ele chamou, para aqueles que Ele regenerou, para aqueles que Ele justificou, é um relacionamento filial e não ditatorial. Mas nas nossas mentes, muitas vezes nós imaginamos um Deus que fala e nós nem sequer podemos ter qualquer tipo de dúvidas. E possivelmente você já tenha ouvido alguém dizer para você, olha, cuidado, a dúvida é do diabo. Cuidado, dúvida não vem de Deus, esse tipo de coisa no seu coração não vem do Senhor. E é verdade, sim, que o que Abraão precisava ali não era das dúvidas. Mas também é verdade que o nosso coração é permeado de dúvidas todos os dias. Quando você sai para trabalhar, você confia, mas você tem dúvidas com relação a como vai ser o seu dia. Quando você voltar para a sua casa, com o que vai ter acontecido na sua casa. Talvez a nossa grande preocupação é quando nós ouvimos na empresa falar dos cortes, nós imaginarmos, será que o próximo não vou ser eu? Será que no próximo mês não serei eu? Quando nós passamos, ou vemos na televisão uma fila daquelas de pessoas desempregadas apresentando seus currículos para conseguir um emprego, uma fila gigantesca, nós talvez temamos sobre quando será a nossa vez de passar por isso. Isso não tem a ver, não é relacionado à falta de fé, isso é relacionado à nossa humanidade. Nós somos assim. Nós olharmos para nós, para a nossa própria vida, nós vamos encontrar uma eterna incoerência. Enquanto nós oramos e dizemos, Senhor, nós confiamos no Senhor, nós fazemos coisas que demonstram a nossa não confiança. Da mesma forma como nós confiamos que Deus nos sustenta, nós ficamos preocupados e muitas vezes desesperados para se realmente esse sustento vai acontecer. Incoerência é o nosso sobrenome, irmãos. Nós tememos, e tememos muito com relação ao nosso futuro, e isso não faz de nós menos cristãos, pessoas de menos fé, pessoas incoerentes no sentido de não confiar no Senhor, mas sim incoerentes no sentido de que nós confiamos com a mente, mas nós temos dificuldade de confiar com o coração. Esses somos nós. O que nós somos não são aqueles soldados fortes. Nós gostamos de Davi, né? Quem não gosta de ser comparado com Davi? Né? Mas a grande verdade é que Davi não é muito aquele que nos representa. Com essa coragem, com essa intrepidez, com o Senhor vai adiante de nós, e o Senhor... Às vezes nós estamos assim. Existem momentos que o Senhor nos concede graça e a gente está assim. Mas na maioria das vezes nós estamos como Abraão, olhando para trás e vendo grandes coisas que o Senhor fez, e olhando para frente e temendo com relação ao nosso futuro. Temendo com relação a como serão as coisas, temendo com relação a se as promessas de Deus irão ou não se cumprir. A gente às vezes teme, até mesmo se a gente é crente. Quem de nós não se olhou no espelho e se perguntou, rapaz, será que eu sou crente mesmo? Eu acredito nesse negócio, mas será mesmo? Não é? Quantas pessoas se apavoram de aquilo que deveria ser a doutrina da predestinação, que deveria ser a nossa segurança, de que nós fomos chamados pelo Senhor, porque o Senhor nos escolheu e não tem nada a ver conosco, às vezes se torna a nossa angústia. Porque nós olhamos para nós e dizemos, rapaz, se eu fosse predestinado, será que eu faria essas coisas? Será que eu pensaria essas coisas? Será que eu desejaria essas coisas?
E Abraão nos mostra, irmãos, que a nossa vida é assim. Não que isso deva trazer paz ao nosso coração, de continuarmos sendo assim. Mas nós precisamos assumir essa nossa humanidade, irmãos. Nós precisamos assumir essa natureza que há em nós e que sempre vai gerar incoerência, que sempre vai produzir a prática da nossa vida. Nunca será aquela coisa bela, sublime, cheio da glória de Deus, aquela ideia de filme com a auréola na cabeça e caminhando com a glória resplandecendo. Isso não é o nosso normal. O nosso normal é a gente se trancar no nosso quarto e ficar questionando: será que isso vai acontecer mesmo? Será que um dia eu vou ver aquilo pelo qual eu tenho orado tanto? Será que um dia eu vou ver essa tal realidade da minha vida mudada mesmo? Será que aquela promessa que Deus fez de que vai cuidar de mim, de que vai me sustentar, de que vai cuidar da minha família, será que isso eu vou ver se cumprir até o final? Essa é a nossa grande batalha, irmãos. A batalha do nosso coração incoerente, cheio de dúvidas e cheio de questionamentos. Mas, ao contrário dos nossos irmãos, que se nós falarmos isso abertamente nos nossos irmãos, provavelmente nós vamos ouvir coisas do tipo assim: mas você tem que ter fé. Ou você vai ouvir coisas do tipo: o diabo está colocando dúvidas no seu coração. Creia, irmão. A gente vai ouvir coisas assim, como se fosse tão simplista assim viver. Como se viver fosse tão fácil assim. Como, de repente, é fácil postar numa rede social, ou é fácil escolher um filme no Netflix. Não é uma coisa fácil, é difícil demais. Mas como se a vida fosse fácil. E não é. A nossa vida não é fácil. Não existe nada de fácil na nossa vida, não existe nada de simples na nossa vida. Cada decisão que nós tomamos é absurdamente complexa. Cada uma delas. E elas têm ramificações e consequências que às vezes nós nem conseguimos imaginar. E o mais interessante aqui é que quando Abraão fala isso, ao contrário dos nossos irmãos, Deus não repreende Abraão. Deus não diz para Abraão: Abraão, que coisa feia. Depois de tudo que eu fiz por você, essa é a tua preocupação, filho? Depois de tudo que eu fiz por você, você está aí lamentando que você ainda não tem um filho? Depois desses anos todos caminhando comigo, você está aí choramingando pelos cantos, Abraão, que coisa feia. Não é isso que Deus diz. Deus instrui Abraão. Deus mostra para Abraão que Abraão está enxergando da forma errada aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Deus instrui Abraão de que Abraão não estava enxergando da forma certa as circunstâncias que estavam diante dele. Deus não se ofende com o seu filho que deposita nele as suas preocupações. Ao contrário disso, se você olhar para, por exemplo, o que Pedro diz, ele vai nos instruir a colocar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Deus não se ofende com as nossas preocupações lançadas sobre ele. Deus não se ofende com a honestidade do nosso coração, ou com o nosso coração, ainda que completamente corrupto, sendo aberto diante de Deus. Deus não se ofende com essas coisas. Quem se ofende com isso são os religiosos, que imaginam uma igreja perfeita e um cristianismo de perfeição. O cristianismo que a Bíblia ensina é um cristianismo de corações corruptos, desesperadamente necessitados da graça de Deus e que alcançam essa graça por pura misericórdia. Não fala de perfeição. Perfeição só Cristo. Perfeição é aquilo que um dia nós imaginamos experimentar quando o pecado for retirado de diante de nós e nós formos semelhantes a Cristo. Mas perfeição não é o que nós vivemos aqui. Abraão apresenta os seus temores a Deus. Abraão é aquele camarada que quem olhava para ele achava que estava tudo bem. Já se sentiu assim? As pessoas olham para você e sorriem e parece que está tudo bem com você. E nós somos doutrinados a isso. Nós somos doutrinados a chegar nos lugares e estar bem. É por isso que nós nos arrumamos tanto para sair, porque nós precisamos parecer que está tudo bem. É por isso que nós nos preocupamos tanto com o que as pessoas pensam de nós, porque nós queremos que elas pensem que está tudo bem.
E quem olhava para Abraão via que estava tudo bem ao seu redor. Mas o coração de Abraão, está nas palavras de Paulo, cheio de temores internos. O seu coração estava fervendo de medo, de temor com relação ao seu futuro. Como é que será essa promessa de ser um povo de Deus se eu não tenho nem filho? Como é que será esse negócio de que nós viveremos essa experiência com Deus, de Deus fazer de mim uma grande nação, se eu nem sequer tenho um filho? Como é que será esse futuro? Rapaz, será que eu não estou gastando a minha vida na esperança daquilo que nunca vai acontecer? Será que eu não estou gastando a minha energia naquilo que parece que nunca vai dar certo? Você nunca se sentiu assim? Porque esse era o temor de Abraão. Será que esse negócio vai acontecer mesmo? Será que isso não é uma grande loucura da nossa cabeça? Será que alguém não falou para a gente está gastando nossa vida aqui? Será que isso tudo vai acontecer mesmo? Será que existe esse negócio de Jesus voltar? Da gente ser glorificado? Pecado ser tirado de diante de nós? Que coisa maluca isso! Isso é uma loucura. É por isso que Paulo fala que o evangelho é loucura para aqueles que vão perecendo. A cruz é um escândalo. A cruz, que era símbolo de maldição, se transformar em símbolo de vida. Isso é um escândalo. E a gente fica, às vezes, eu não sei você, mas às vezes ferve o cérebro pensando nessas coisas. E Abraão não fica pensando. Abraão abre isso diante de Deus. Porque Abraão sabe, apesar de nós nem sempre sabermos, que Deus sabe já o que está no nosso coração. Apesar das nossas orações serem rebuscadas de termos belos, teológicos e elegantes, Deus sabe o que está no nosso coração. E isso é perder tempo. É essa oração maquiada que nós fazemos diante de Deus. A de Abraão não foi assim. A de Abraão foi: Senhor, como é que eu vou viver essa experiência aí de uma grande nação? Como é que eu posso esperar isso se eu não tenho nem filho? Meu descendente vai ser um servo da minha casa, que nasceu na minha casa. O Senhor não me deu nem filhos e está falando de descendência de uma grande nação. E a resposta de Deus é: Abraão, você está enxergando tudo errado. Seu olhar está errado. E olha que é a resposta de Deus. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. A primeira coisa que Deus fala para Abraão aqui é: Abraão, o seu olhar está errado. Você está enxergando tudo errado. Eu prometi para você e você está olhando para a circunstância. Tudo que eu falei que aconteceria na sua vida até agora aconteceu. Isso também vai acontecer. O seu olhar está errado, porque o seu olhar está focado no momento que você está vivendo. Quando o seu olhar deveria estar focado naquilo que Deus é, naquilo que Ele já fez, na fidelidade da sua palavra, na verdade do seu ser, em quem Deus é e no que Deus faz. É lá que os seus olhos devem repousar, e não na circunstância que você vive, porque as circunstâncias são sempre dolorosas. E Ele está dizendo: Abraão, a minha promessa, ela vai se cumprir. Você vai ter um filho, o seu herdeiro não será esse. Você está errado, Abraão. Você vai ter um filho gerado por você mesmo. Essa é a minha promessa, que através de você eu vou gerar uma grande nação. É essa promessa que eu fiz, é nisso que você deve confiar. Seu olhar está errado quando ele está nas circunstâncias. Mas Deus continua dizendo, para de repente Abraão dizer: é tão difícil não olhar para as circunstâncias. Mas Deus continua dizendo. O texto diz que Deus leva Abraão para fora da tenda. Isso significa que Abraão estava na sua tenda, como que nós em nossos quartos ou em nossas salas. E Deus tira Abraão de lá, porque ali naquele espaço confinado, tudo que Abraão conseguia enxergar era a sua própria circunstância. E aí Deus então diz para Abraão: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Olha que coisa fabulosa. Deus tira Abraão da sua tenda. É claro que isso tudo está numa visão. A gente não sabe se isso aconteceu de dia, de noite. É uma visão. Então ele olha para as estrelas
independente de que momento fosse do dia, Deus então tira Abraão da sua tenda e diz para ele: olhe para cima, olhe para as estrelas. O seu olhar está limitado pela realidade que você pode controlar. O grande problema da nossa vida, irmãos, é que nós achamos que a nossa vida é limitada àquilo que nós podemos controlar, ao mundinho ao qual nós pertencemos e nós criamos ao nosso redor, e nós achamos que esse é o mundo todo. E nós nos trancamos em nossos quartos, e nós nos trancamos em nossa sala, e ficamos lamentando, dizendo: ai de mim, ó miserável homem que eu sou, ó Jesus, por que o Senhor não volta logo, porque eu não aguento mais essa vida? E aí o que Deus disse para Abraão, que estava fazendo isso, é: Abraão, sai da sua tenda, olha para cima, olha para essas estrelas todas que você está vendo, conte-as, se é que você pode. Porque se você conseguir contá-las, você terá uma ideia de como vai ser a sua descendência. O seu olhar está limitado, Abraão, é o que Deus está dizendo para ele. Olhe para a grandeza do que eu já fiz. Olhe para quem você era e olhe para quem você é hoje. Olhe para a expectativa que existia sobre a sua vida 10 anos atrás. Olhe para a expectativa que existia sobre a sua vida 20 anos atrás. Olhe para a expectativa que os seus familiares tinham de você lá na sua infância. E olhe tudo que Deus fez. Deus te fez cidadão do reino dos céus. Deus te lavou de todos os seus pecados. Deus resgatou você do atoleiro de lama e firmou seus pés sobre a rocha. Olhe para a grande obra de salvação que Deus realizou na sua vida e compare isso com a circunstância que você está vivendo, e ela vai deixar de ser poderosa como está sendo na sua vida. As circunstâncias são poderosas na nossa vida porque nós só olhamos para ela, porque os nossos pontos de referência estão no nosso quarto, estão na nossa sala, estão no nosso mundinho, não estão em Deus. Quando nós tiramos os nossos olhos daquilo que é o nosso mundinho e olhamos para o que o Senhor é, para o que o Senhor fez, para as grandes obras que Ele já realizou, as circunstâncias deixam de ser tão gigantescas quanto parecem. E Ele ainda continua dizendo assim, ó: e assim será sua descendência. Ele está dizendo: Abraão, o seu olhar é imediatista. O seu olhar só consegue enxergar o hoje, o amanhã ou depois. O nosso planejamento alcança no máximo alguns meses. E ele está dizendo: Abraão, a sua descendência vai ser assim, porque eu sei o que eu vou fazer lá na frente. O futuro que está lá não aconteceu por acaso, ele está lá porque eu coloquei ele lá. E a gente esquece isso, irmãos. Parece que o futuro é uma realidade que aconteceu por acaso. Como é que será meu futuro? Vai depender do governo, vai depender de decisões minhas, vai depender de uma série de coisas, como se fosse obra ou fruto do acaso. E o que Deus está dizendo para Abraão quando Ele fala: assim será a sua descendência, é: Abraão, o futuro que está lá, o futuro que eu te prometi, está lá porque eu coloquei ele lá. Ele não aconteceu por acaso. Fui eu que coloquei ele lá. Não é você que produz esse futuro. Não são as circunstâncias ao seu redor, não são as pessoas ao seu redor. Fui eu que coloquei ele lá, Abraão. Por que você está preocupado com isso? A sua descendência vai ser assim, porque o seu futuro fui eu que gerei. Ele está dizendo para Abraão: Abraão, o seu olhar é imediatista. Você só consegue enxergar agora porque agora está doendo. Sabe como é o nosso olhar, irmão? Você já teve dor de dente? E aí quando você tem dor de dente, essa miserável dessa dor de dente só dá de noite, em véspera de feriado. Você não conseguir ir no dentista e passar dias sofrendo, parece que é castigo. E aí você vai lá e faz de tudo. Você toma remédio, até bochecho até de pinga você faz. Já fez esse negócio, não fez? Botou a pinga e ficou lá, vê se adormece. E aí você fica desesperado e diz: meu Deus, eu preciso fazer esse canal. O dentista já falou para mim lá em 1965, eu não fiz ainda. Eu preciso fazer esse canal. E aí você então encontra aquele remedinho, você vai na farmácia, o cara diz: toma esse. Pum! Foi como tirar com a mão.
Sabe quando é que você volta no médico? Só quando doer de novo. Se doer o suficiente para você voltar, senão você não volta nunca mais. O dente cai e você não vai lá. Essa é a nossa natureza, irmãos. Nós somos imediatistas. Nós não estamos preocupados de verdade com o nosso futuro. Porque se nós estivéssemos preocupados de verdade com o nosso futuro, e o nosso futuro é a eternidade, nós estaríamos vivendo todos os nossos dias em preparação para essa eternidade. Mas a impressão que nós temos, ou melhor ainda, a natureza que nós temos nos leva a viver de uma forma como se nós fôssemos viver nessa terra para sempre. Não existe real preocupação com o nosso futuro, porque nós somos imediatistas. Nós queremos o analgésico, nós somos a geração do analgésico. O que nós queremos é que a dor passe agora. Nós não queremos passar pela dor, e nem sequer nós queremos enxergar a dor como algo que faz parte da nossa caminhada para que o futuro aconteça do jeito que Deus disse que vai acontecer. E ele estava dizendo para Abraão: Abraão, deixe de ser imediatista, Abraão. Para de ficar querendo analgésico. Espere, porque há um tempo para todas as coisas e eu vou cumprir o que eu prometi. Eu falei que você vai ser pai de uma grande nação e você será. Confie no Senhor. Pare de ter esse olhar imediatista. O Senhor que nos sustenta, Ele nos sustenta todos os dias até que o futuro que Ele colocou lá nos alcance. E aí o texto diz que Abraão crê. E isso lhe foi creditado como justiça. E Paulo vai usar esse texto lá em Romanos 4 para dizer que o que acontece ali é que Abraão deixa de confiar em suas obras e deposita sua confiança no Senhor. Por isso, isso é acreditado como justiça. Cristo é essa nossa justiça. Então, o que Abraão fez, nós fazemos. Nós deixamos de confiar nas nossas obras para a nossa salvação e nós confiamos na obra de Cristo. E essa fé gera essa justificação. Por isso que nós falamos de uma justificação pela fé, porque nós não confiamos em nós mesmos, mas no próprio Cristo para essa justificação. Quero terminar essa mensagem com algumas aplicações. A primeira aplicação, irmãos, é a doce voz do Senhor que fortalece a nossa vida. Abraão estava abatido, Abraão estava isolado em sua tenda, e é a voz do Senhor dizendo para ele: não tenha medo, porque eu sou seu escudo e grande será a sua recompensa, que trouxe força a Abraão. Enquanto nós não aprendermos isso, nós vamos continuar caminhando frustrados pelas derrotas que nós encaramos em nossa vida. Nós vamos continuar caminhando cabisbaixos por causa das lutas que nós enfrentamos. O que fortalece a vida de um cristão é a doce voz de Deus em sua palavra. E aí nós precisamos lembrar lá do autor de Hebreus, né, que diz que Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras diferentes anteriormente, mas que agora fala através do Filho. Ouvir a voz de Deus hoje é o que acontece quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós lemos as Escrituras, nós temos essa doce voz do Senhor falando e fortalecendo o nosso coração. No meio das batalhas da sua vida, irmãos, pare de procurar resposta em qualquer outro lugar, porque só há segurança, só há força para que nós encaremos as nossas lutas na palavra de Deus. Se você não tiver essa compreensão, você vai rodar o mundo todo em busca de respostas. Você vai escutar, ler e seguir todos os filósofos modernos. Todos eles. Você vai para o Cortella, você vai para o Karnal, você vai até para o Olavo de Carvalho. E você não vai encontrar respostas. Você vai encontrar frases belas. Você vai encontrar coisas bem elaboradas e até você diz: olha, nossa, que coisa fantástica que ele falou. Mas isso não te fortalece. Isso não te fortalece. Isso só reitera aquilo que a Bíblia diz, que na sua mente você já sabe. Seu problema não é saber. Seu problema não é saber quem Deus é. Seu problema não é saber o que Deus faz. O seu problema é teu coração crer que Deus é e que Deus faz. E só quem produz essa fé em nós é a palavra de Deus. E ainda que qualquer outro recurso possa ter seu lado positivo, e eu não estou aqui querendo demonizar nada disso, muito menos a filosofia, eu estou apenas querendo dizer que é na palavra de Deus que nós somos fortalecidos. Deus fala com você através da palavra de Deus.
se nós crêssemos nisso mesmo, era na palavra que nós iríamos buscar todas as respostas para nós. Segunda aplicação: relacione-se com Deus de forma correta. Pare de ficar seguindo esse Deus carrasco. Pare de ficar seguindo esse Deus que parece que está nos altos céus, sentado no trono, com um binóculo olhando para você e dizendo assim: ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar. Errou, agora eu pego ele. Parece que é esse o Deus que a gente serve. Um Deus que não pode ver um crente errar, que já vem lançar fogo, enxofre e castigo. Sabe o que Pedro diz? Lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Irmãos, em cima de quem nós estamos lançando a nossa ansiedade? Onde nós estamos depositando a nossa ansiedade? Será que é nos nossos familiares? Será que é sobre a nossa igreja? Será que é no nosso local de trabalho? Será que é em alguma coisa que nós fazemos ou consumimos? Onde nós estamos depositando nossa ansiedade? Porque Pedro vai dizer: lancem sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus da forma correta, com reverência, com santidade, com respeito, mas como filhos. Como filhos, nós somos adotados, nós pertencemos à família. E é impossível que esse relacionamento entre um pai e filho seja esse tipo de coisa que nós vemos hoje no Evangelho. Essa barganha, essa imaginação de que Deus precisa ser o tempo todo comprado pelas nossas ações, atitudes e pensamentos. E nós precisamos nos voltar para Deus como um filho criança, como o próprio Jesus diz, se volta para um pai. Nós normalmente nos relacionamos com Deus como filhos adolescentes, que acham que sabem todas as coisas, que os pais deixaram de saber tudo e cujo relacionamento é basicamente ranhuras. E precisamos voltar a nos relacionar com Deus da forma como Ele nos instruiu, como crianças, que aos pés dEle colocam sua confiança nele, esperam nele e dependem plenamente dele. Se nós não sabemos nos relacionar com Deus, irmãos, como é que nós saberemos enfrentar as batalhas da nossa vida? Se nós estamos diante de um Deus iracundo, um Deus que parece que não faz outra coisa senão apontar os nossos erros, isso não é um relacionamento de pai e filho. Qualquer relacionamento filial dessa forma seria disfuncional. Quando Deus fala, a palavra de Deus diz que Deus nos adotou, Ele está falando de um relacionamento entre pai e filho perfeito. Não esses disfuncionais que nós conhecemos, mas um perfeito. E um relacionamento perfeito entre pai e filho é um relacionamento onde o filho pode depositar no seu pai toda a sua confiança. Às vezes eu tenho falado isso, às vezes nós ficamos chateados porque nós dormimos orando. Você ficaria chateado se seu filho dormisse no seu colo? Ficaria. Mas parece que o que importa é só o que a gente faz. Isso não é relacionamento, irmãos. Que tipo de relacionamento é esse que você tem com alguém que, se você não for perfeito, esse relacionamento não existe? Você quer um relacionamento assim? Você consegue viver um relacionamento assim? Você não consegue. O relacionamento entre nós e o Senhor é um relacionamento baseado da seguinte forma: a nossa completa e perfeita imperfeição alcança o colo de um Pai perfeito que nos sustenta todos os dias. Terceira aplicação: não confie apenas no que você vê. Olhe para o alto. Tire os olhos da circunstância por um momento e coloque seus olhos no Senhor. E você vai lembrar tudo o que Deus já fez, tudo o que Deus é e tudo o que Deus prometeu sobre a sua vida. Enquanto nós mantemos os nossos olhos somente nas nossas circunstâncias, irmãos, tudo o que nós vamos ter é temor. Tudo o que nós vamos ter sobre a nossa vida é insegurança. Tudo o que nós vamos conseguir
perceber é a incapacidade que nós temos de lidar com as grandes demandas da nossa vida. E aí a nossa vida vai se tornar uma miséria, uma angústia constante, uma realidade sem sentido, onde nós olhamos para os outros e parece que nada tem gosto, tudo é insosso. E aí nós abraçamos um estilo de vida que não traz absolutamente nada de positivo, nenhum tipo de realização, nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de plenitude. Porque nós estamos olhando somente para as circunstâncias. Mas nós somos tão tolos que nós esquecemos que as circunstâncias passam. Assim como você já teve mais dinheiro do que você tem hoje, você já teve menos dinheiro do que você tem hoje também. A circunstância já passou. Quantos de nós aqui já tivemos o amor da nossa vida e nós não temos mais esse amor da nossa vida hoje? Porque esse amor da nossa vida era um amor da nossa infância. E a gente achou que aquilo era o amor. E aí a gente amadurece e descobre que nada daquilo é o nosso amor. E que a gente descobre o amor depois. Quantos de nós já quisemos ser tanta coisa em nossa vida? Já quisemos ser tudo. Médico, astronauta. Ninguém quer ser peão, a gente só quer ser coisa grande. Né? Até que a gente vê quanto custa e que trabalho dá e a gente aceita que ser peão é uma boa ideia. Mas a grande realidade, irmãos, é que se a gente olha só para a circunstância, a gente vai viver frustrado. A gente vai viver lamentando. A nossa vida vai ser um lamento, ao invés de ser louvor para a glória de Deus. Quarta aplicação. Lembre-se das promessas do Senhor. São elas que nos sustentam. Lembra das palavras desse primeiro versículo. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, não tenha medo. Deus sabia que o coração de Abraão estava cheio de medo. Em relação ao seu futuro, por causa da sua descendência, talvez também preocupado porque nas suas lutas anteriores ele tenha gerado inimigos e poderia haver retaliação. Talvez temendo o fato de que, por não ter as melhores pastagens, o seu rebanho pudesse sofrer, ele pudesse ter perdas. Mas independente do que gerava temor no coração de Abraão, o coração dele temia. E Deus diz para Abraão: Abraão, não tema. E é muito fácil dizer isso, né? Não tenha medo, irmão. Vai dar tudo certo. É a mesma coisa que quando você está nervoso, alguém diz para você assim: calma. Se eu conseguisse ficar calmo, eu não estava nervoso, pô. Tu quer me deixar mais nervoso, falando calma na hora que eu estou nervoso, né? Você está, no mínimo, me chamando de burro. Pô, você tinha que estar calmo, não nervoso. Eu sei disso, cara. Se eu conseguisse, eu estava. Mas não consigo, por isso eu estou nervoso. E você está me deixando mais nervoso, dizendo calma. E parece que Deus diz isso, né? Abraão, não tenha medo. Assim, pô. Se eu conseguisse não ter medo, eu não tinha medo, né? Mas ele diz por que a gente não deve ter medo. Ele não diz só calma. Ele diz, não tenha medo. Por duas razões. Primeiro, porque eu sou o seu escudo. Você tem ideia do que Deus está dizendo ali para Abraão? Deus está dizendo para Abraão: Abraão, sou eu que vou te proteger. As circunstâncias, elas só vão fazer com a sua vida aquilo que eu deixar. Aquilo que cumprir meu propósito. Aquilo que for produzir bem sobre a sua vida. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas sou eu que governo as circunstâncias também. Eu não criei só as estrelas. Eu governo sobre as circunstâncias também. E o teu escudo, Abraão, não é a tua força, não é a tua capacidade de lidar com as coisas. E essa é a nossa maior dificuldade, irmãos. Nós entendemos que não é a nossa força ou a nossa capacidade de lidar com as coisas que vai resolver a questão, mas é a graça de Deus sobre nós. E ele diz: Abraão, não tenha medo, porque eu sou teu escudo. Nada vai atingir a sua vida se eu estiver te protegendo. Se qualquer coisa atingir sua vida, é porque isso cumpre o propósito que eu tenho para você. E aí ele diz: olha, grande será o seu galardão. E quando Deus está dizendo grande será o seu galardão, ele não está dizendo para Abraão: Abraão, vou te dar uma recompensa pela sua fé. Ele está dizendo: Abraão, o teu galardão sou eu. Eu sou suficiente para você.
Essa é a grande beleza do que Deus diz para Abraão. Ele está dizendo: Abraão, não tenha medo, porque eu sou teu escudo, e grande será a sua recompensa. E aí talvez a gente pensasse na teologia da prosperidade de hoje: qual será a minha recompensa? Será que é 60 por 1? Será que é 100 por 1? Que será que Deus vai fazer governar sobre quantas cidades? Lá na Nova Jerusalém? Na Novos Céus e Nova Terra? O que será que Deus vai me dar? E aí Deus está dizendo: não, Abraão, sua recompensa sou eu. Você tem tudo o que você precisa já. Sabe, irmãos, se o teu coração teme por qualquer circunstância que você está passando, a grande intenção de Deus em permitir esse temor sobre você é que você descubra que Deus é suficiente sobre a sua vida, que Cristo é suficiente sobre você, que a tua recompensa não é experimentar qualquer bem ou qualquer realização terrena, mas a tua grande recompensa é Cristo, o Senhor. A grande recompensa, aquilo que é suficiente para nós. Essa é a última aplicação. Nós precisamos crer que Cristo é suficiente para a nossa vida. Os nossos temores vão embora quando nós estamos convictos de que nós temos Cristo e de que Cristo é suficiente. Esses temores se desfazem diante da grandeza de quem Cristo é em nós e de que Ele é suficiente para que nós enfrentemos todas as nossas lutas, passemos por todas elas e ao final de toda essa caminhada nós possamos olhar para trás e dizer: o Senhor fez tudo em mim, o Senhor fez tudo em nós. Foi o Senhor que lutou cada uma das minhas batalhas. O que Ele está dizendo é isso: Ele é suficiente para te sustentar na maior crise da sua vida. Ele é suficiente para te dirigir no momento mais perdido da sua vida. Ele é suficiente para te pôr de pé na maior queda da sua vida. Ele é suficiente não só para salvá-lo, mas para sustentá-lo, até que o dia em que Ele vai restaurar todas as coisas, e que toda lágrima será enxugada, toda dor será tirada, chegue. Cristo até lá será suficiente. E depois desse dia, Cristo permanecerá sendo suficiente por toda a nossa eternidade. É claro que nós queremos a circunstância transformada, mas nós temos tudo o que nós precisamos, porque tudo o que nós precisamos é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Coloque nele a sua confiança. Abraão creu e isso lhe foi acreditado como justiça. É como se Abraão dissesse: Senhor, eu desisto de lutar. Eu desisto de vencer com os meus próprios esforços. Eu desisto de ficar fazendo esse cabo de força com as minhas circunstâncias. Eu vou descansar, confiar no Senhor, porque só o Senhor é capaz de me sustentar. E o Senhor é suficiente para me sustentar por todos os dias da minha vida. Louvado seja Deus. Teu coração pode temer, irmãos, e o nosso coração teme, mas todo temor se dissipa diante da grandeza da obra de Jesus Cristo em nós. Ele que te resgatou, é Ele que te sustenta, e é Ele que produzirá toda a eternidade em você.